Gente, vocês estão felizes com Jesus mesmo? Estão felizes mesmo? Eu queria inverter essa pergunta hoje, para a gente começar a entrar na palavra. Vocês estão felizes com Jesus? Eu queria perguntar assim para você: Jesus está feliz com você? Olha para o seu irmão que está do seu lado e pergunta para ele: Jesus está feliz com você, meu irmão? Ah, por essa cara aí eu acho que não, viu? Dá para a gente melhorar um pouquinho. Amém? Que bom que você ficou feliz com essa pergunta, que acho que dá para melhorar então, né? Amém? Gente, abre aí sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Deixa eu tomar uma golada de água aqui. Mateus capítulo 12. A gente vai ler do verso 22 ao verso 37. A gente vai ler bastante. Todos acharam? Eu vou ler nessa versão que eu estou tentando me adaptar aqui, mas pode continuar na sua aí, amém? Vamos ler a palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz assim, o título: A blasfêmia dos fariseus. Diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de tal forma que o cego e o mudo podia ver e falar. E toda a multidão se maravilhava e dizia: Não é este o filho de Davi? Os fariseus, porém, ouvindo isto, diziam: Esse não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá de pé. Se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, permanecerá em pé o seu reino? Se, porém, eu expulso os demônios pelo nome e pelo poder de Beelzebu, por quem os expulsas então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo poder do Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem nesse mundo e nem no futuro. Versículo 33. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau. Pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Pois do que está cheio o coração, disso a boca fala. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau tira coisas más. Eu, porém, vos digo que toda palavra inútil que os homens falarão, darão conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás inocentados, e pelas tuas palavras serás condenado. Feche seus olhos por um instante. Jesus, Pai, tenha misericórdia da minha vida, Pai. Senhor, que o Senhor possa encontrar corações disponíveis para a Tua palavra, para a Tua boa semente do Evangelho, Pai. Jesus, que nós possamos sair daqui diferentes do jeito que a gente entrou, Pai. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, nos alinhando e nos direcionando a um propósito eterno, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Vocês estão felizes? Mas Jesus está feliz com você? Amém. Gente, nesse texto aqui,
Jesus estava fazendo vários milagres antes desse texto. E os fariseus já estavam meio que assim, perseguindo Jesus, observando Jesus. E nesse texto aqui, os fariseus confrontam Jesus, né? A gente lê aqui o verso 25, né? E por que eu escolhi esse tema? Não só por uma frase de efeito, mas porque tem acontecido coisas com a igreja em modo mundial que a gente tem que ficar por dentro. A gente tem promessa de um novo avivamento, a gente tem promessa de coisas grandes a vir por aí, mas há muitos escândalos sendo desvendados, gente. Semana passada, eu terminei essa semana, tem um documentário no YouTube da igreja mais, assim, pelo menos na minha visão, mais influência tem com os jovens. E o Discovery Channel fez um documentário de quase 5 horas só de acusações dessa igreja. Que essa igreja da Austrália veio para os Estados Unidos e arrastou multidões. Realmente é uma igreja assim, que para mim era uma influência na minha vida. E eu acabei de assistir aquele vídeo, são 3 vídeos, eu fiquei impactado. Aí eu comecei a pensar, nossa, esse ministério, essa igreja, ela é tão forte mundialmente. Ela, com certeza, ela fez boas obras no mundo inteiro. Mas, cara, hoje em dia, será que Jesus está feliz com ela? Com esse ministério? Eu comecei a pensar e eu comecei a refletir com a minha própria vida. Será que Jesus está feliz com a minha própria vida? Então, gente, a gente tem que ficar ligado no que tem acontecido com a igreja do Senhor. Há um tempo de avivamento por vir, mas a apostasia está aí. Os finais dos tempos estão aí. Então eu fiquei muito impactado com esse vídeo que eu assisti, né? Depois se você jogar no YouTube, você já vai descobrir, eu não quero falar o nome aqui, mas nós temos que ficar esperto. E nos dias de hoje, o que eu preciso fazer para alegrar o coração do Senhor? O que eu preciso... Porque é fácil falar, eu estou feliz com Jesus. É fácil falar, não é verdade, irmã Simone? Eu estou feliz com Jesus, Ele tem me abençoado, Ele tem feito muitas coisas por mim. Mas será que Ele está feliz comigo? Porque quando a gente fala, eu estou feliz com Jesus, a gente cai, em certa forma, não a gente, né, mas tem a invenção de várias crenças, ideologias, de um Jesus bonzinho, de um Jesus que é só amor. Tem ideologias e crenças por aí que só tem pregado um Jesus bonzinho, um Jesus que é só amor. Mas nós acreditamos que o nosso Jesus é um Jesus de justiça, é um Jesus de verdade, é um Jesus da salvação, amém? E Ele é justo, Ele se irou quando precisou se irar. Então, o que nós precisamos fazer para alegrar o coração do Senhor? Primeira coisa, queria que você deixasse esse texto aberto. Eu vou ler alguns versículos, mas fica com esse texto aberto, depois a gente acompanha os outros versículos por aqui, amém? Primeira coisa nesse texto, que eu começo a refletir, né, é o verso 24, 25, que diz sobre casa e reino dividido. Diz assim, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino e casa dividida contra si mesma será arruinada, e toda cidade dividida contra si mesma não permanecerá de pé. Quando a gente fala de reino e casa dividida, claro que a gente está falando sobre intriga, sobre alguma coisa desse tipo. Quando a palavra de Deus fala sobre casa, fala sobre família. Então, a primeira coisa que eu queria falar para você, para Jesus gostar de você, vamos dizer assim, gente, você não tem feito intriga na sua família não, né? Você não tem dividido a casa. Você não tem dividido o reino, porque onde há divisão, há destruição.
Primeiro ponto que eu observo nesse texto riquíssimo é que quantas vezes nós entramos em algum desentendimento com algum familiar, algum parente, e muitas vezes com motivo e sem motivo. Mas eu vou falar uma coisa para você, igreja. O poder de Deus está na unidade. O poder de Deus está na unidade. Está em um relacionamento, está em um ambiente de unidade. A partir do momento que você se frustra ou vira a cara com alguém, nesse exato momento, meio que Deus se afasta desse ambiente. Então, primeira coisa, vamos cuidar da nossa casa. Não vamos dividir a nossa casa. Em nome de Jesus, se há algum coração aqui aflito com alguma intriga, com algum familiar, com alguma coisa assim, em nome de Jesus, não vai permanecer depois dessa noite. Porque toda casa e todo reino dividido, ela não permanece em pé, mas o Espírito Santo quer reconstruir essa casa, quer reconstruir esse relacionamento. Amém? Todo coração aflito e dividido, toda casa dividida, em relacionamentos, que venha a ser restaurado nessa noite, em nome de Jesus. Olha só, que diz aqui em Tiago 3, verso 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glories, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação, e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável e cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que os exercitam a paz. Então, que qualquer coração perturbado com alguma pessoa, o Espírito Santo vai te incomodar e vai lembrar na sua mente a pessoa que você tem algum rancor, alguma perturbação. Nessa noite vai cair por terra, amém? Ele começa a liberar perdão, em nome de Jesus, para Jesus gostar de você, amém? Que nós possamos ter um coração arrependido nesse nível. Olha só o que diz em Mateus, capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, gente, qualquer lugar que você pise, qualquer lugar que você vá, no seu ambiente de trabalho, que você possa fundar e levantar a bandeira da paz. Não a bandeira da intriga, não a bandeira da perturbação, não a bandeira da divisão. Amém? Glória a Deus. Segunda observação que eu me atento para esse texto aqui, depois você lê com calma esse texto completo, gente. Esse texto é riquíssimo. Depois você lê com calma. É que nos dias de hoje, eu vou falar por mim, gente. Eu consigo me colocar no lugar de um fariseu. Porque, gente, eu sou pecador, eu peco toda hora. Eu consigo. Porque eu não sei, fala a verdade para você, gente. Não sei se naquela época eu seria um discípulo de Jesus. Conhecendo meu coração, eu ia duvidar até o fim. Conhecendo meu coração, eu queria ver o milagre ali para acreditar. E eu consigo, né? Eu consigo me colocar, me imaginar no lugar dos fariseus, como um pecador, duvidando de Jesus. Gente, eu acho que já aconteceu com muitas pessoas aqui. Quantas pessoas aqui já viram alguns vídeos assim, de algum culto, com os milagres sendo feitos? Ah, fala a verdade. E quantas vezes você torceu o nariz para o milagre sendo feito? Fala, não é verdade. Esse braço que está esticando aí é algum fake. Ah, gente, quantos comigo? Eu sou um deles, fala a verdade. Então, gente, que a gente não possa ter esse pensamento, essa mentalidade de um fariseu.
que a gente não possa ter essa dúvida no nosso coração. Eu vi um vídeo antigamente, um pastor famoso, um pastor acho que é africano, e o cara, mano, os caras faziam uns milagres loucos lá. E eu comecei a ficar viciado nos vídeos, eu comecei a assistir, e falei, meu Deus, por que a gente não vive isso hoje, né? Aí meu coração começou a encher de incredulidade, falei, nossa, eu estou duvidando do poder de Deus. Que nessa noite a gente não possa duvidar no que Deus está fazendo e vai fazer no nosso meio, amém? Deus vai fazer, Deus faz ainda, amém? Então, nós, os dias de hoje, será que a gente é um fariseu moderno? É um religioso moderno? Que não acredita de verdade no que o Senhor tem proporcionado para nós? Será que realmente Jesus está feliz comigo? Olha só, a insatisfação de Jesus com a humanidade. Está João, capítulo 2, verso 22. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras, por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Então, nós não cremos em Jesus e Jesus também não acredita muito na gente. É o que esse texto está falando. Olha só, porém não confiava neles, pois conhecia todos. Gente, será que Jesus tem confiado algo para você em relação a ministério, em relação a reino, e você não tem entregado tudo o que deveria ser entregado? Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois Jesus conhece a natureza humana. Olha para o seu irmão e fala assim, Jesus conhece o seu coração. Amém? Gente, Jesus, eu sempre acho que dá para fazer mais pelo reino. E dá para fazer. Eu sempre acho que eu estou devendo para Jesus. E nessa noite ele vai incomodar corações aqui. Porque há uma boa obra sendo feita e existe muita coisa a fazer ainda, mas poucos são aqueles que se levantam e arregaçam a manga. Será que Jesus está feliz com você? Outra passagem, dessa vez, os próprios discípulos falharam. Você deve conhecer essa passagem. Mateus 17, verso 18. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para lá, e de lá pode passar, nada vos será impossível. Então, quando a incredulidade entra no nosso coração, quando a incredulidade entra na jogada, a gente é impedido de fazer coisas sobrenaturais. Porque nessa passagem aqui, gente, pode ter certeza que os discípulos, eles já tinham ouvido e feito várias coisas em nome de Jesus. Eu acho, conjecturando, pastor Eto, que eles estavam começando a ficar acostumados com os milagres. Eu acho. Que eles expulsavam ali, aí quando eles foram fazer sem fé, opa, não deu certo. Entendeu? Conseguiram entender? Quem está me entendendo aqui? Quando a gente está acostumado com a glória de Deus, a gente pisa na bola, cara. Quando a gente está acostumado em viver milagres, em viver uma vida, sabe? A gente começa a criar incredulidade no nosso coração. Porque aqui fala, por causa da vossa incredulidade.
E o que é incredulidade? Olha só o que é incredulidade. É uma qualidade de quem não se convence com facilidade e nem acredita facilmente naquilo que ouve. É uma certa ausência de fé. É um certo ateísmo, característica, estado ou condição incrédulo, sem fé. Então, os discípulos foram lá, tentaram expulsar o demônio, não deu certo. E o que a gente tem que entender, e eu ouvi de um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Luciano Subirá, ele falou assim, a gente tem que dividir, porque a fé ela é racional, só que a fé ela é espiritual. Então, a incredulidade, quando nasce a incredulidade no nosso coração, ela vem da carne. Ela vem de coisas que estão, sabe, guardadas no nosso coração faz muito tempo, tipo um entulho assim. E quando começa a ter um pingo de incredulidade no nosso coração, a fé, o agir de Deus, o poder de Deus, não consegue ser manifesto. Quem está me entendendo aqui? Então, que o nosso coração possa ser limpo hoje, que o nosso coração possa ser um coração puro, sem incredulidade, sem dúvida do Evangelho. Ah, Jesus, nós acreditamos na boa obra, nós acreditamos no plano da salvação, nós acreditamos que o Senhor ainda faz milagres, Jesus. Ah, Pai, assim, erga sua mão e fala assim, eu acredito, eu tenho fé, amém. E a fé vem pelo ouvir. E o que nós temos ouvido para aumentar o nosso espírito e fé racional? A gente tem aumentado o nosso espírito e a nossa fé racional, ou a gente tem alimentado a nossa carne e a nossa incredulidade? Uma pergunta que eu sempre faço para os jovens, para os adolescentes. Gente, do que você tem se alimentado? Do que seu coração está com fome? Do que seu coração está com sede? Se é só de TikTok, você só vai falar de TikTok. Se é só de Cristiano Ronaldo, você só vai falar de Cristiano Ronaldo. Quem está me entendendo? Agora, se você começa a ser cheio do rio da vida, se você começa a ser cheio da palavra, se você começa a ser cheio do bom evangelho, das boas novas, um rio de água viva começar a fluir dentro de você, e as pessoas vão ver o que está acontecendo na sua vida. Amém? Então, que a gente possa ser alimentado, que a gente possa ter sede e fome da palavra do Senhor. Não por coisas vãs. Olha só o que diz em Lucas capítulo 17, verso 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. E respondeu-lhes o Senhor, se todos tivessem fé, de novo o grão de mostarda, gente. Se todos tivessem fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Ah, Jesus, aumenta a nossa fé, assim como os apóstolos falaram. E por que de novo a mostarda entra em jogo? Porque a mostarda ela pode ser pequena, o apóstolo fala muito isso. A mostarda ela pode ser um grão pequeno, mas quando ela é plantado, cara, quando ela é plantado no nosso coração, no lugar de tesouro, no lugar escondido, ela começa a gerar fruto. E as raízes dela começam a ser, ser fortificada. E nisso a gente começa a viver pelo Espírito, não pela carne. Ergue sua mão de novo e fala assim, Jesus, aumenta a minha fé. E destrói a minha incredulidade. Amém. Então, a gente começa a falar de fruto e começa a falar de mostarda. E olha só o que diz aqui, no versículo 33, no texto base, no texto que vocês estão abertos aí. Vou ler aqui, tá? Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má o seu fruto mau, pois pelo fruto se conhece a árvore. Amém? Pelo fruto conhece a árvore. Pelo fruto conhece a árvore. E olha só o que diz lá em João,
texto bem conhecido, mas eu gosto de ler esse texto aqui. Diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir o fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós os podereis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada pode fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecem em vós. Pedires o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito frutos. Assim vos tornareis os meus discípulos. Então, gente, o que é o fruto? Quando a Bíblia fala de fruto, eu pelo menos lembro do fruto do Espírito. Amém? Longanimidade, bondade, etc. Mas, fruto também é nosso testemunho, também é nossas obras. E o fruto é a marca de um bom discípulo. Quem está entendendo? O fruto é a marca de um bom discípulo. Então, eu queria te perguntar também, para você refletir, você tem gerado fruto bom ou um fruto ruim? As pessoas, gente, eu sempre imagino isso, acho que sempre Jesus sopra isso no meu ouvido. Não é uma preocupação com a minha imagem, não, mas é com a imagem do Evangelho mesmo. Eu sempre pergunto assim, gente, me faz refletir assim, Jesus, o que as pessoas estão falando de mim? Será que eu estou dando um bom testemunho do teu Evangelho? Quem está me entendendo? Não é por vaidade, eu estou falando assim, pelo zelo da tua palavra. O que será que as pessoas pensam de mim? Será que eu tenho dado bom fruto realmente? E nessa noite você tem que alcançar isso no seu coração, alcançar esse ambiente, alcançar essa vontade, essa verdade, que você tem que dar muitos frutos. Amém? Há um tempo preparado para você dar muitos frutos. E tudo isso que a gente tem falado, né? Tipo assim, será que Jesus está feliz comigo? O que eu tenho feito para agradar ao Senhor? Ela vem carregada de duas naturezas, né? E é difícil, gente. Nossa, é difícil, eu sei que é difícil. Porque a nossa natureza carnal, ela muitas vezes fala mais alto do que a espiritual. E muitas vezes a gente é brecado por isso, pelas nossas próprias vontades. Abra sua Bíblia lá, 1 Coríntios, capítulo 15, se você quiser acompanhar pelo telão, pode acompanhar. Verso 45. Eu vou ler até o Espírito mandar eu parar, amém? Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E, como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Isto eu afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo incorruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade.
E quando este corpo corruptível se revestir, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha só o que diz a última linha. Quem quer dar fruto aqui? Portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Quando você dá fruto, você tem que dar muito fruto, você tem que ser abundante nele. E nesse texto aqui, está falando de duas identidades. Está falando de duas identidades. A identidade do homem terreno, porque fala do primeiro Adão e fala do segundo Adão. Então está falando o quê? Da minha natureza carnal e terrena, também está falando da natureza celestial e espiritual. É a briga que a gente tem da carne contra o espírito. Quem está me entendendo? O primeiro Adão é as minhas vontades, é os meus prazeres, é a minha procrastinação, é tudo que eu deixo para depois na obra do Senhor. Então, o homem natural e terreno vive uma vida horizontal, pensando só nas coisas terrenas. O exemplo de Adão é dado nesse texto, depois da queda, porque ele perdeu a conexão do Pai, vivendo assim uma vida terrena e natural. Porque quando Deus vem procurar Adão, ele já está tomado pelo medo. E pergunta assim, Deus pergunta para Adão assim, onde você está? Aí Adão fala, eu ouvi a tua voz e tive medo. Essa vida terrena e adâmica, vamos dizer assim, ela é muito fácil para a gente viver. Porque quando a gente está concentrado só nas coisas terrenas, a gente esquece as coisas espirituais. Esse mês eu tenho que pagar um boleto, não sei o que tem. Esse mês eu tenho que fazer, tenho que visitar alguém, eu tenho que bater minha meta no trabalho. A gente dá o foco para as coisas terrenas. E quando a gente dá o foco para as coisas terrenas, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele não pode ser revelado na nossa vida. O homem celestial não pode ser revelado na nossa vida. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, gente. No nosso trabalho, eu vou viver a minha vida terrena. Esse mês, eu vou bater minha meta na loja. Esse mês eu vou pagar todos os boletos, mas eu vou pagar em nome de Jesus, porque Jesus vai me ajudar. Jesus vai trazer a glória dele sobre mim. Eu vou manifestar Jesus para as pessoas. Quando eu vender alguma coisa na loja, eu vou tentar espalhar o seu evangelho, para que o primeiro Adão e o segundo Adão possa estar em mim, porque o primeiro Adão é difícil a gente matar, gente. Já está na nossa carne. Quem está me entendendo? Vida terrena e vida celestial. Então, um texto passado que eu li, antes desse texto, falou sobre corrupção. Deixa eu ver se eu acho aqui ainda. Falou a palavra corrupção, coração corrupto. Acho que foi lá em Mateus. E nós, gente, a gente critica tanto aquele velhinho de vermelho, né? Quem está me entendendo? A gente critica tanto aquele velhinho de vermelho. Só que a gente tem, gente, um coração corrupto, cara. A gente é corrupto por natureza. Nós temos um coração corrompido, porque ainda não matamos o velho Adão que está em nós. A grande verdade é que gostamos de viver uma vida terrena e pecaminosa, do que viver uma vida celestial e santa. A verdade é essa, gente. Tem semana que a gente só quer viver no pecado. Tem semana que o nosso coração está corrompido até o talo. Eu vou contar um testemunho para você. Eu acho que eu já contei. Eu não me orgulho disso. Amém? Acho que algumas pessoas já sabem. Gente, eu amo churros.
Eu gosto muito de churros. E um dia a gente saiu do culto. Nossa, meu óculos está sujo. Um dia a gente saiu do culto e eu estava com uma vontade de comer churros. E tinha um food truck lá parado. E eles fizeram uma campanha no Face, assim, que está em Jaú, né? Eu falei, nossa, eu vou comer uns churros porque... eu estou fazendo dieta, então eu vou comer uns churros. E a gente saiu do culto, a gente foi lá. A gente parou o carro para comer os churros. Eu fiz o meu pedido. Dá um churros aí, nem lembro o sabor. Era aqueles churros, como é que fala? Aqueles nomes chiques lá? Gourmet. Então eles vinham bastante recheados, sabe? Aí eu pedi, e aí eu estacionei o carro, passou 10 minutos, passou 15 minutos, e lá no meu óculos, não tem jeito de limpar. Aí passou 10 minutos, passou 15 minutos, o churros não chegava, Fabião. E eu com uma fome, e lá dentro do food truck, o funk comendo solto. As meninas dançando funk. E o meu churro não vinha. Eu falei, gente do céu, cara, não é possível, mano. As meninas estão dançando funk, o meu churro não vem. Aí começou a estacionar os carros e o pessoal começou a retirar os churros. O pessoal começou a retirar os churros. Não é possível. Eu pedi faz muito tempo, já passou 20 minutos, já passou 25 minutos e meus churros não vêm. E elas lá, e meu coração começou a ficar corrompido. Eu comecei a pegar um ódio daquelas meninas. Porque quando a gente está com fome, gente, a gente deixa o primeiro Adão falar mais alto. Eu comecei a pegar um ódio daquelas meninas, falei, gente do céu, eu estava com uma fome. Aí, o que aconteceu? Eu acho que passou uns 30 minutos, pastor. Passou uns 30 minutos. E a moça veio com 2 churros para mim. Eu falei, meu Deus, eu sou especial mesmo. Porque Deus veio com dupla honra. Eu pedi só um, ela veio com 2 para mim. O que você pensa automaticamente, gente? Pelo amor de Deus, gente, o que você pensa? Não é só eu, né? Meu tempo foi recompensado. Eu vou sair com esses 2 churros correndo. Eu já tinha pagado. Eu falei, a corrupção entrou no meu coração. Porque eu tinha pagado um churro só. Eu fiquei com tanto ódio daquelas meninas, e elas, em vez de vir com 1, veio com 2, eu falei, essa é a minha hora. Eu vou sair com os 2 churros, porque elas me fizeram esperar. Eu olhei para a Melissa, e aí, que tal o problema? Porque... porque ela estava andando no espírito, eu já estava na carne. Aí ela falou, amor, mas você pediu um só. Eu falei, eu sei, mas elas estão dançando funk. Não pode ficar com 2? Eu sei que nós ficamos discutindo uns 3 minutos se a gente ia ficar com churros ou não. Aí o Espírito Santo começou a convencer meu coração. Falei, Jean, pelo amor de Deus. É com comida que você cai mesmo, né? Tipo assim, né? Aí eu fui lá devolver os churros. Eu falei, moça, você entregou o pedido errado para mim, né? Toma aí os churros. Aí ela virou as costas, continuou a dançar funk. Eu falei, amém. Glória a Deus, que Jesus possa te encontrar um dia, pensei, né? Então, gente, o que acontece? Quando a gente é corrompido com o nosso coração, gente, a gente esquece qualquer tipo de vamos dizer assim, de lealdade com o Senhor, com a palavra, com o Evangelho. Quando a gente quer algo que atrai muito a nossa carne, o nosso coração acaba se corrompendo. Eu vou falar a verdade para você, gente, a gente sempre vai ser corrupto. A gente sempre vai ter esse coração voltado para o pecado. Infelizmente. Amém? Eu conto essa história, mas não conto com orgulho não, gente. É porque é para a gente saber que a gente vai ser um eterno pecador, que a Hélida falou aqui. A gente vai ser um eterno pecador, mas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do segundo Adão, que é Jesus Cristo, eu tenho que andar em santidade, eu tenho que andar na vida celestial, para que eu possa refletir a natureza celestial, não a natureza terrena. Amém? Então vamos lá.
O que é corrupção? O texto falou sobre corrupção, eu falei sobre corrupção. É o uso de meios ilegais para apropriar-se de informações privilegiadas e de coisas para o benefício próprio. Então, gente, quando a gente está com o coração corrupto, a gente só pensa no eu. A gente só pensa no meu bem-estar, a gente só pensa nos churros, a gente só pensa na nossa carne, não pensa as pessoas que estão ao nosso redor. Olha só, que diz aqui, vamos ler esse texto aqui, Mateus 26, 14, põe no telão aí, Judas, um corrupto sentado à mesa, olha só, então, um dos 12 chamados Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes, e ele disse, quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Gente, todo mundo sabe que Judas traiu Jesus. Mas quando eu li esse texto, os meus olhos se abriram aqui, ó. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião. Cara, quando se relacionar ao pecado, gente, quantas vezes, gente, a gente busca uma boa ocasião para a gente pecar? Está entendendo? Dali em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. E hoje em dia, a gente não pode entregar Jesus, mas a gente pode entregar o nosso espírito ao diabo. Quantas vezes, gente, a gente busca uma boa ocasião para pecar? Uma oportunidade para satisfazer a carne. Quem está me entendendo o que eu estou falando aqui? Amém. Vamos continuar lendo o texto aqui. Depois, em 34, fala assim, raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que está cheio o coração, disso a boca fala. 35, o homem tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro, com coisas más. Eu, porém, vos digo que toda palavra inútil que os homens falarão, darão conta no dia do juízo. E foi me abrindo os olhos. E o que me abriu os olhos nesse texto? Palavra inútil. Me abriu os olhos. Boa ocasião, palavra inútil. Gente, quantas vezes, gente, a gente está com uma oportunidade de evangelizar, Reinaldo. A pessoa está sedenta por Jesus. E a gente começa a falar da morte, não sei o que tem. A gente começa a falar da estrela vermelha. A gente começa a falar de política. Gente, que da sua boca não possa sair palavra inútil. Que da sua boca só possa sair boas novas do Evangelho, amém? O que tem saído da sua boca? Palavras de bênção do Evangelho ou palavras inúteis? Gente, há pessoas sedentas por Jesus. Eu vou contar uma experiência, assim, direto, tá? A gente deixa tocando a rádio gospel lá na loja, e 2 vezes, gente, quebrou o coração. Porque muitas vezes a pessoa entra na loja, a gente atende de longe, a gente deixa bem à vontade a pessoa. O Marco acho que vai lembrar. Aí, a mulher, eu comecei a ouvir assim, teve vários casos. Aí eu comecei a ouvir, eu estava arrumando as coisas, eu comecei a ouvir só assim, ó. E a mulher escondendo o rosto. E a música tocando lá, né? Eu não lembro que música que era. E a mulher só assim. E eu arrumando as roupas, e eu estava meio assim, inseguro de chegar nela, sabe? E ela chorando. Aí depois eu fiquei meio longe, aí depois ela foi passar no caixa, eu ouvi, acho que ela falou com o Marco, não lembro. Ela falou assim, nossa, esse ambiente está cheio do Espírito Santo, ela começou a falar. Eu não estou aguentando. Ela começou a chorar. Gente, que o seu ambiente de trabalho, que o lugar que você pise seja cheio do Espírito Santo para impactar esse mundo. Amém? Porque o mundo está ansioso
pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera com expectativa e ansiedade a sua manifestação. Mas Jesus está feliz com você? Será que Jesus está feliz com você mesmo? Então, que da nossa boca só possa sair palavras de bênção. Olha o que diz em Salmos aqui. Eu te exaltarei, ó Deus meu, bendirei o teu nome para sempre, e todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Então, todo dia, gente, todo dia, entrou no seu ambiente de trabalho, Senhor, venha o teu reino. Senhor, venha o teu governo. Senhor, que venha a tua cultura. Senhor, que a cultura do mundo não possa entrar aqui no ambiente de trabalho. Que a mentalidade do mundo não possa entrar no ambiente de trabalho. Que eu não possa falar só de política. Que eu não possa falar só de futebol. Mas que eu possa falar de Jesus. Amém, gente? Eu coloquei um texto aqui, de última hora, tá, gente? Porque eu lembrei da mulher cananeia. Eu vou ler rapidinho. Precisamos chamar a atenção de Jesus, mesmo que a primeira resposta seja só o silêncio. Quantos conhecem a história da mulher cananeia aqui? Eu vou ler rapidinho, nem era para mim ter colocado, eu coloquei de última hora esse texto. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, chamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu uma palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mestre, manda ela embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. E Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da tua mesa e dos seus donos. Pois até os cachorros comem das migalhas que caem da tua mesa e dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, grande é a sua fé, que seja feito o que você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Por que eu coloquei esse texto, gente? Porque Jesus ignorou a mulher. Jesus ficou em silêncio, cara. A mulher estava clamando o Senhor ali, diferente de Jairo, diferente de Zaqueu, que chamou a atenção do mestre. Jesus, por um certo momento, ficou calado. Ficou calado, cara. Jesus não falou nada, meio que ignorou a mulher. E ela foi insistente. Foi insistente. E ela conseguiu. Então, o que eu preciso fazer para o Senhor se alegrar na minha vida? Eu preciso chamar a atenção dEle. Eu preciso chamar a atenção dEle. Até que nada mais importa. Não importa a região que eu moro. Não importa o que eu sigo, a minha visão política. Mas eu tenho que chamar a atenção. E até as migalhas que caem da mesa, se for preciso, Jesus, eu quero. Se for preciso, até as migalhas eu quero. Vem de ti, eu quero. Amém? Então, o que nós precisamos fazer para que o Senhor se alegre com as nossas vidas? A gente não pode ter uma mentalidade de fariseu moderno. A gente precisa ter uma mentalidade de uma vez por toda de filho em obediência. Não de um homem terreno e natural, mas de um homem celestial. Amém? Abra a sua Bíblia aí agora. A gente está entrando na parte final já. Agora você pode abrir Lucas 10. Ah, Jesus, será que o Senhor está feliz conosco? Será que eu posso fazer mais pelo Teu reino? Ah, Jesus, cumpra em mim os Teus propósitos.
Lucas 10, vamos ler do 20 e 21, que diz assim: mas não vos alegreis, porque o Espírito se vos submetem, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. 21, naquela mesma hora, Jesus se alegrou no Espírito, e disse: graças eu te dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes a nós. Assim, ó Pai, porque assim o quis. Vou ler só o 21. Na mesma hora, Jesus se alegrou no Espírito. Jesus se alegrou. Por que Jesus se alegrou? Por que Jesus, como que a gente consegue chamar a atenção de Jesus e Jesus se alegrar com a minha vida? Nesse texto, estou falando aqui de revelação. Jesus se alegra quando a revelação de Deus é nos dada. Jesus fica feliz quando estamos andando instruídos na tua palavra. Porque olha o que fala: naquela mesma hora alegrou-se Jesus no Espírito e disse: graças eu te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e revelastes a nós. Deixa eu ler em outra versão. 21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito, se alegrou e exclamou: graças eu te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, como o Senhor se alegra com a nossa vida? Quando a palavra de Deus é revelada a nós, e quando nós temos sede da palavra, quando a revelação de Deus é revelada a nós, Jesus se alegra. Foi o que esse texto diz: Jesus se alegrou, porque Deus estava revelando coisas grandiosas àquelas pessoas. E Jesus se alegrou. E Jesus se alegrou. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: Jesus vai se alegrar com a sua vida. A partir do momento que você buscar mais, que você tiver mais sede, tiver mais fome. Amém? Jesus fica feliz quando estamos andando nele. E quando estamos cheios do poder. Naquela mesma hora, alegrou-se Jesus no Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito. Nós precisamos estar cheio do Espírito. Todo dia, toda hora, em qualquer ambiente, cheios do Espírito. Felizes com Jesus e com o pensamento: será que Jesus está feliz comigo? Se coloque de pé. Eu vou ler um último texto. Se os músicos quiserem vindo aqui. Jesus, obrigado, Pai. Que o Senhor possa nos revelar, que nós possamos ser instruídos pela Tua palavra, para que o Senhor possa se alegrar em nós, para que o Senhor possa encontrar algo de bom na minha vida. Amém. Para a gente encerrar, abra a sua Bíblia aí, em Efésios 4, 22. Antes da gente ler, erga a sua mão e fala assim: Jesus, que venha o teu reino, que venha o teu governo, que venha a tua cultura na minha vida. Daqui a pouco a gente vai cantar essa frase em forma de oração. Que venha o teu reino, que venha o teu governo, que venha a tua cultura, assim na terra como no céu. Diz assim em Efésios 4:22. Livrem-se de toda a sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido
coração corrupto, pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem toda mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controlem. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Em nome de Jesus, a partir de hoje, a nossa natureza adâmica, o nosso velho homem, mais uma vez, assim como no batismo, venha a ser aniquilado pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus.